Boa tarde, meu nome é Lucas de Macedo dos Santos. Eu sou estudante de licenciatura em Geografia. Esse é o estágio supervisionado. O estilo do modelo do estágio é para um ensino de EJA, de jovens e adultos. E essa é a aula de número 6 do projeto Humanas e Manos. E o tema da aula é Espaço Agrário e Estrutura Fundiária do Brasil. Vamos lá. Bom, para a gente começar falando um pouco sobre esse tema, que é bem complexo e tem vastos assuntos, é importante a gente lembrar uma, levar em conta uma primeira frase aqui que a gente vai é, pegar como um, um fio guia assim, para a gente falar dessa aula, que é, no Brasil, tem muitas terras na mão de poucas pessoas e poucas pessoas com acesso à terra. Bom, nessa frase a gente pode definir já as duas classes de um grosso modo, assim, bem fácil, que é fácil da gente entender, que a gente vai entender que muitas terras na mão de poucas pessoas, essas poucas pessoas são os ricos. E muitas pessoas sem acesso à terra, essas muitas pessoas são os pobres. Então é importante a gente já ter essa definição de início, porque em todo o momento que eu falar aqui sobre como vai se gerar, como vai ocorrer, o pobre nunca vai ter acesso à terra igual o rico, ou quase nada de acesso à terra. Vai ser totalmente negligenciado para ele o acesso à terra. E isso se estende desde o período histórico, como a gente vai falar, até os dias atuais. Então é isso. Bom, para a gente começar um pouco falando sobre o que a gente vai entrar em questão aqui, quando a gente fala dessa frase, como eu tinha falado no início, de muitas terras na mão de poucas pessoas, é puramente uma questão de território. A gente vai trabalhar muito com o território. O território, a gente sabe que é um conceito muito importante na geografia, assim como espaço, assim como lugar, assim como paisagem. São alguns conceitos que são essenciais para a gente entrar em alguns estudos específicos, e o território é um deles. O território, a gente vai ter uma referência quando a gente fala de território, quando a gente fala de uma relação puramente de poder. Se você tem um território, você exerce um poder dentro desse lugar. Então, o que a gente pode pegar de exemplo? O território, você pode colocar alguns valores próprios que você quer impor dentro desse território. Pode ser questões políticas, pode ser questões religiosas, pode ser questões culturais. Por exemplo, questão política. Você tem o domínio desse território e você quer colocar esse território com alguma ideologia de esquerda ou de direita. Então você está interferindo numa questão política dentro do seu território. O território, o que mais? Na questão, digamos, religiosa. Você, dentro do seu território, você coloca, por exemplo, que dentro do seu território, só pode ter cristãos. Não pode ter islâmicos, não pode ter budas, não pode ter hindus, não pode ter evangélicos, não pode ter não pode ter ateus. Dentro do seu território, só pode ter a prática dos cristãos. Se tem é, algum outro algum outro culto de alguma outra religião acontecendo, pode ser uma coisa ilegal, uma coisa que pode ser perseguida. A gente tem diversos países no Oriente Médio ou em várias partes do mundo que são assim. Alguns países, por exemplo, do Oriente Médio, você não pode praticar o cristianismo. Lá se tem somente o Islã, né? E ainda com as diferentes etnias do Islã que tem. Então, alguns países acontece muito isso. Na China também,
o cristianismo e outras religiões são perseguidas. Então, dentro desse território, a gente consegue estabelecer essa referência. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar até na questão comercial. Se você, dentro do seu território, você não quer que seja comercializado tal produto, você pode barrar. Então, a questão do território, a gente tem uma relação de poder. Poder que você exerce dentro desse determinado valor, dentro desse determinado lugar. Por exemplo, outro exemplo, um exemplo mais claro. Porque uma determinada organização criminosa entrou no espaço de outra organização criminosa e dominou o espaço dessa organização criminosa mais fraca. Logo, essa primeira organização criminosa tinha mais poder e exerceu seu poder dentro do território do outro. Logo, o território pertence agora a ela. Então, como que a gente relaciona isso a muitas terras nas mãos de poucas pessoas? É justamente isso, dos fazendeiros, os grandes donos de latifúndios, eles têm um poder sobre essa terra. Então, eles plantam o que eles querem, eles não dividem essa terra com ninguém. Se a terra está improdutiva, eles não vendem a terra, continuam com a terra. Então, eles exercem ali o seu poder. E a gente está falando de gente que tem dinheiro. Porque, gente, eu nunca vi fazendeiro pobre. Você já viu? Não. Acho que não também. Então, é uma galera que tem grana. Uma galera da elite. Aí a gente tem a divisão, como eu tinha falado no início. Então, é importante a gente pegar essa referência. A gente vai trabalhar muito com o conceito de território. Bom, a gente vai passar um pouco agora para uma questão mais histórica das primeiras divisões de terra que a gente tem no nosso país. Então, ali no ano de 1530, 30 anos após o descobrimento do Brasil, a gente vai ter a nossa primeira divisão de território, divisão de terra. E como ocorreu essa divisão de terra? Primeiramente, a gente tem que levar em conta o que eu falei no começo. O pobre não vai ter acesso à terra, desde o início. No início, o pobre não vai ter acesso à terra. Então, dessa primeira divisão, o pobre já foi negligenciado de seu direito à terra. Então, a gente vai ter pós o Tratado de Tordesilhas, que a gente sabe que é aquela divisão que o Papa fez, uma parte fica para Portugal, uma parte fica para Espanha. Dentro dessa parte que fica para Portugal, Portugal decide fazer a divisão nas capitanias hereditárias. Então, como que a gente relaciona as capitanias com essa divisão de terras? A partir daí, a gente relaciona com as capitanias, porque foram divisões, que a gente sabe ali, na região do Nordeste. Então, Portugal dividiu essas regiões e fez uma doação dessas terras para os capitães donatários. Capitães donatários era pessoal que tinha grana. Pessoal que tinha grana. Já desde o início, aí a gente está vendo que a elite está sendo favorecida. Então, Portugal faz esse esquema de doação de terras. Bom, porém, a divisão é muito grande e são poucos capitães que têm acesso a essa divisão. Logo, os caras pensam, é muita terra, eu não vou conseguir dar conta. E o que eles fazem? A partir da doação que a coroa faz para eles, eles fazem uma doação para pessoas que têm grana também, para a gente vai chamar de homens de bens, homens que têm grana, homens que têm recursos da corte, que tem alguma ligação com a corte em Portugal. Então esses capitães eles chegam e falam, tô dando na verdade os capitães dividiram em pequenas, como é que diz? Pequenas partes, dividiu em pequenas partes as terras e foi doando para pessoas diferentes. Chegava para esses homens de bens e falavam: eu tenho essa terra aqui, estou doando para você. Você vai só tirar uma porcentagem ali para a coroa, você vai ter que me pagar, claro. E você só tem que tratar essa terra, cultivar, fazer essa terra ser produtiva e a terra é sua.
Logo, esses caras que tinham condição financeira, obviamente aceitaram essa doação. Então, os capitães não ficaram feios com a coroa, porque conseguiram essas outras pessoas para dar conta aí da terra. Logo, aqui no Brasil foi introduzido desde essa época a cana-de-açúcar. Porém, a cana-de-açúcar a gente tem que levar em consideração, tem que lembrar que ela é asiática, ela tem origem asiática, mesmo com tudo que a cana se proporcionou aqui no Brasil virou. Justamente ao porquê disso. O solo aqui, o clima e o solo são totalmente favoráveis para a plantação de cana. Então, a cana, através disso, se tornou algo muito forte, principalmente nessa época aí das capitanias e dessa política dessa segunda doação, no caso, que os capitães fazem para os homens de bens, a gente vai chamar de política das sesmarias. Então, a gente tem essa segunda doação, digamos, e é mais uma micro divisão de terras aí que a gente vai ter no nosso país aí, próximo ao ano de 1530. Bom, um pouco mais para frente aí, a gente vai ter o ano aí de 1850 e aí a gente vai chamar de uma segunda fase, digamos, dessa divisão, que foi em 1850, que o Império ele decidiu que se você tem terra, você tinha que registrar essa terra em cartório, para essa terra ser sua, senão a terra ia ser de posse do Império. Logo, antes, quando um cara tinha condições, ele simplesmente pegava um martelo, colocava uma placa, colocava a cerca, falava, ó, isso aqui é meu. Agora, se você não tinha esse registro, você tinha sua terra tomada pelo governo. E é importante a gente frisar que muitas pessoas que tinham poucas condições financeiras, que tinham terra, mas tinham bem poucas condições financeiras, tiveram suas terras tiradas, porque para você registrar a terra também, você tinha que ter uma grana, porque o Império não ia deixar também você ser um pobre e você ter uma terra grande em suas mãos. Logo, muitas pessoas que não tinham tanta condição ou que estavam com muitas dívidas, até o cara até podia ter sido rico alguma uma hora dessa vida, mas fez tanta dívida que simplesmente perdeu sua terra pro Império. Então, isso foi uma coisa muito comum. Mas muitas pessoas que tinham já essa grana e tinham essa terra, ali registraram e para elas não mudou nada. A terra, claro que daí provavelmente teve mais algum imposto ali cobrado pelo Império, mas muitas pessoas que tinham grana não foram afetadas tanto assim. Bom, então a partir desse ano, a gente tem aí uma política que o governo vai falar que terra que não tem dono é do Estado. Então, o governo não, o Império, na real, vai falar isso. Terra não tem dono, terra que não tem dono é terra do Estado, pertence ao Estado. Então, vai criar aí uma política de terras devolutas. Então, essas terras vão voltar para o Estado, por isso a gente chama de terras devolutas. Outra coisa muito importante que a gente vai frisar é o fim da política das Seis Marias. Então, não tem mais aquilo de doar terra, sem chance disso acontecer. Então, ou a terra é sua, ou a terra é do Estado. Não tem essa de doar terra, não. Você vai ter o direito de ter a terra sobre três questões. Ou você compra no leilão, que você vai comprar à vista. Logo, você tem que ter uma grana para comprar em leilão, que o Estado vai leiloar para o Estado também ganhar mais dinheiro. Ou você vai ganhar por herança. Terra é do seu pai, do seu avô, isso o Estado não vai mexer se a terra ali é da família, claro. Ou a outra opção seria o Estado te doar a terra, mas o Estado não está muito interessado em fazer isso. Independente de quem você seja. Muito raro isso, foi muito raro isso ter acontecido. Mas aí teria essas três opções, essas seriam as opções para você ter a terra. Agora pensa comigo, um cara que vai comprar uma terra em leilão, um cara que vai ganhar uma terra de herança, ou o cara que o Estado vai dar uma terra para ele, vai doar uma terra para ele.
Você acha que uma dessas três opções vai ser o pobre que vai ter acesso a alguma dessas coisas? Não, né? Logo, a gente só confirma mais o que eu tinha falado no começo do pobre não ter acesso à terra, continua não tendo, independente dessa nova política. Bom, outras coisas que vão acontecer também nessa nova política. Bom, a gente vai ter alguns poréns nessa época. 1850, a gente vai estar. O mundo é um século muito conturbado, né? Então o mundo vai estar vivendo a segunda revolução industrial, aí já derivando o trabalho aí da fonte de energia do petróleo, né? E o Brasil estava bem atrasado nessa questão, bem lá atrás. Então, com o mundo vivendo isso, a gente também estava caminhando para o fim da abolição, ou abo- o fim da escravidão, porque a gente está passando do trabalho escravo que a gente tinha no primeiro momento, na origem, lá em 1530, a gente tinha um total trabalho escravo ali a todo vapor, e a gente está mudando, passando a ter aí um trabalho braçal livre. Logo, com o que estava acontecendo no mundo, a Inglaterra, que era a rainha dos mares, ela tentou impor aí algo contra a escravidão também. Então, ela colocou uma lei, que essa lei falava se a Inglaterra visse algum navio negreiro andando em qualquer parte do mar que tivesse alguma frota inglesa, ia derrubar esse navio. Então, o Brasil logo falou, não, a gente está junto, Inglaterra. A gente vai caminhar junto nessa. Então, a gente vai fazer tudo junto aí. Só que o que aconteceu nesse pequeno espaço de tempo foi justamente a escravidão aumentar, trazendo aí rotas alternativas para não pegar nenhuma fiscalização aí da Inglaterra. Então começa a se ter aí rotas alternativas para a escravidão e o trabalho escravo ainda está a todo vapor. Porém, passando esse período foi um pouco pequeno, então passando o período mais à frente, a gente está caminhando para a abolição de fato. Se a gente está caminhando para a abolição da escravidão de fato, um escravo ele vai ficar muito mais caro. Então vai ter muito mais custo para um fazendeiro. E então aqui no Brasil a gente vai começar com a cultura com o incentivo à cafeicultura, a produção de café em si. Porém, com o escravo ficando mais caro, o Estado aqui do Brasil, o Império, vai bancar imigrantes para vir trabalhar aqui e imigrantes com grana para vir comprar as terras aqui. Então, daí começa muito bem esse processo de venda da terra, ou desse leilão da terra. Então, o governo do Brasil investe pesado, tipo, em navios, para ir buscar trabalhadores, e o pessoal da grana, da Europa. A gente dá uma ênfase aos italianos. Os italianos, até hoje, têm muitas terras no interior aí, ali no Vale do Parnaíba, entre Rio e São Paulo, principalmente no Oeste Paulista, muitas terras que pertencem aos italianos desde essa época. Então, é importante a gente ter essa, essa base aí de como começou esse processo de migração aí, de imigração, na real, né, dos europeus aqui no Brasil, na parte do café. Então, nesse Vale do Parnaíba, a gente vai ter um solo muito fértil. Então, é um solo que casou muito bem com o café. Lembrando que, assim como eu falei da cana, o café também não tem origem aqui no Brasil. Apesar do Brasil ser o maior produtor de café até hoje, o Brasil ele tem a sua origem na África. Então, a gente vai ter essa política é, de ter o café aí aqui no Brasil assim de início, justamente por causa da escravidão, foi de certa forma os escravos que trouxeram aí os primeiros plantaram aí
as primeiras estações aí de cafeiculturas aqui no Brasil, justamente por conta dos africanos. Então, a gente já vai começar com a política do café aqui no Brasil. Isso a gente vai ter uma política que ainda é muito diferente da Europa. A Europa está vivendo uma revolução industrial. O Brasil está cultivando forte aí o café. Então, ainda está na parte agrícola. Ainda não foi para uma parte mais tecnológica.